Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula bíblica que nós fazemos às segundas-feiras. E nós iniciamos a semana passada a carta de Paulo aos Gálatas e eu espero que você tenha já apreciado a primeira aula, aprendido já alguma coisa e vamos continuar hoje. Então vamos orar para iniciar. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido para nós. E obrigado por essa oportunidade também de estudar a Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção sobre cada um que está aqui conosco e que possa aprender bastante. Obrigado por tudo, nós Te honramos e Te glorificamos e oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega a sua Bíblia, estou pegando a minha aqui, pega seu caderno, seu papel e vamos em frente com a nossa aula, agora a aula aos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Bem, semana passada nós fizemos uma introdução à carta, né? Fizemos uma introdução mostrando a importância da carta, inclusive pensando nos dias que nós estamos vivendo, né? Onde o evangelho está sendo muito atacado. Não era diferente para os dias do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas. Nós fizemos um panorama geral da carta, da data, cerca de 2 datas prováveis, né? De 49 depois de Cristo, ou 56, ou seja, ou final da primeira viagem, ou na terceira viagem missionária. Mostramos lá que o foco da carta, inclusive eu dei o tema para vocês, que é a carta magna da emancipação espiritual, né? Vai falar de liberdade, né? Fala muito da salvação, fala da liberdade, inclusive na vida cristã, não libertinagem, liberdade, ou seja, o cristão tem a liberdade de servir ao Senhor, né? A autoria, que não há dúvida nenhuma que foi o apóstolo Paulo, eu dei para vocês um panorama bem jóia a respeito do apóstolo Paulo. Falamos do destinatário da carta, logo escrito logo no primeiro versículo, que as igrejas da Galácia, né? E a Galácia compreende ali especialmente a cidade de Antioquia da Pisídia, né? A cidade de Icônio, de Listra e Derbe, cidades onde o apóstolo Paulo passou nas suas viagens missionárias da primeira até a terceira viagem missionária. O propósito, nós vimos lá com claridade, que é para obter, para se opor à influência dos mestres judaizantes que estavam procurando destruir a autoridade de Paulo, né? Paulo defende o seu apostolado aqui nesta carta. Também falamos para refutar os erros que os judaizantes estavam propagando, né? O erro que a obediência à lei misturado à fé é necessária para a salvação e que o crente é aperfeiçoado mediante a obediência à lei, ou seja, crescimento espiritual. E também para restaurar os Gálatas, aqueles que ele expressa no final da carta, aqueles que haviam caído da graça. E a gente vai ver isso quando chegar lá. Certo? Nós falamos de um esboço aqui rápido e comecei então a análise da carta, mostrando para os irmãos que depois, para todos aqui, que depois que ele coloca aqui no versículo 1, já falando sobre o apostolado dele, né? Paulo apóstolo enviado não na parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, a gente já vê aqui o apóstolo Paulo defendendo, né, a sua posição apostólica, né? A gente vê isso lá já desde o início. Também nós vimos aqui, começamos aqui a falar sobre o termo que ele usa, ele fala nas igrejas da Galácia, né? Aqui no versículo 2, e depois no versículo 3, termos que o apóstolo Paulo usa em todas as cartas que ele escreve, né? Quando ele fala graça e paz da parte do Senhor Jesus, isso é uma expressão que o apóstolo Paulo usa, né? Que ele usa, que é muito relacionado a ele mesmo, né? A forma que ele usa, né, para falar sobre esse assunto é muito característico do apóstolo Paulo, né? Fala da graça, não só pensando no dom, mas pensando na salvação, paz, relacionamento com Deus, né? Que a gente viu isso na aula passada. Vamos continuar a partir agora do verso 4. Nós paramos exatamente aqui, quero que você continue comigo aqui ainda, falando ainda sobre essa introdução, essa saudação do apóstolo Paulo aos irmãos lá.
Então, eu vou só ler o versículo 3 e continuar o versículo 4. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E agora olha só o verso 4. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E continua no versículo 5, a quem seja a glória para sempre. Amém. E aí ele termina então esse bloco de saudação, né? Então, falando da graça de Deus, então Paulo menciona que o acontecimento mais importante da demonstração da graça de Deus, que é a morte de Cristo, né? A morte do Senhor, né? E que fez, então, essa graça ser demonstrada, ser aplicada a todo ser humano que crê, né? A toda a humanidade. Então, Paulo escreve aqui 3 verdades importantes, essenciais, a respeito do sacrifício de Cristo. Quais são elas? Primeiro, olha o destaque aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele coloca aqui no versículo, a quem se entregou, a quem morreu pelos nossos pecados. É um fator importantíssimo. O amor de Cristo é demonstrado através disso. E nessa saudação àqueles irmãos da igreja da Galácia, ele coloca essa verdade importante. Morreu pelos nossos pecados. Foi neste ato, o ato da morte, o ato da entrega da vida dele por nossos pecados, que nós experimentamos o amor de Deus quando ele morre pelos nossos pecados. Isso é uma coisa fundamental. Martinho Lutero comenta essas palavras, eu peguei do livro do John Stott, a mensagem de Gálatas. Martinho Lutero coloca, essas palavras são verdadeiros trovões dos céus contra todo tipo de injustiça, né? Porque esse é o único sacrifício feito pela humanidade que pode perdoar os pecados da humanidade, é o sacrifício de Cristo. Mas tem uma outra frase, outra verdade aqui, que Cristo morreu para nos libertar desse mundo. Olha aqui que ele diz. Então ele diz, se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Está falando deste mundo aqui, da situação que esse mundo está. Bom, quando o apóstolo Paulo escreveu, que há muito tempo atrás, bem antes de nós, talvez alguns dizem assim, o nosso tempo é pior do que os tempos lá antigos. Não, todo tempo, todas as épocas são terríveis, tem momentos terríveis, tem o pecado sendo demonstrado, aplicado, feito, sociedade perversa. Na época do apóstolo Paulo não era diferente, né? Tanto é que ele exorta muitos crentes a não viver conforme andavam no passado, né? Vivendo totalmente conduzido pela carne, pela natureza velha. Isso é uma tônica do apóstolo Paulo, mas é em todas as épocas. A gente pode até concordar que nos nossos dias a facilidade para a perversidade, para a imoralidade, através da tecnologia, pode ser que seja maior, mas não que a sociedade hoje, né, é mais perversa, né? Naquela época não tinha perversidade, em todas as épocas tiveram perversidade. Nós estamos indo cada vez pior, isso é verdade, mas sempre foi ruim, né? Mas ele está dizendo libertar, então, deste mundo. Então, além de perdoar o pecado, além de nos resgatar, nos dar o perdão dos pecados, a morte de Cristo também veio nos trazer um livramento dessa situação que nós estamos vivendo diante do mundo, né? E justamente esse é o assunto central desta carta. A palavra libertar, que no original quer dizer tirar, remover, né, livrar, então denota um salvamento do poder de alguém. Então é este mundo perverso. Esse mundo perverso está aqui. Mundo aqui, quando você lê no versículo esta era perversa aqui, quando você lê essa palavra, aqui pode ser entendido como uma época presente, como está traduzido na NVI, né? As pessoas, as coisas e também os espíritos malignos. O que ele quer dizer? Quer dizer que o sistema que nós estamos vivendo, o sistema perverso, você há de concordar comigo que é assim, exatamente isso que nós estamos vivendo, esta presente era, você pode envolver um sistema, né, que é orquestrado por Satanás, pessoas ímpias que estão dominando todos os setores da nossa sociedade, né? E, sem dúvida nenhuma, espíritos malignos, né, que estão tentando conduzir
toda esta era presente. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo morreu para nos libertar desta era presente, deste mundo perverso. Mas também tem uma outra frase, que se você continuando, aqui ele diz, Cristo morreu de acordo com a vontade de Deus. Quando ele fala aqui, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ou seja, ele morreu pelos pecados, morreu para nos libertar dessa era presente, desse mundo, e ele morreu segundo a vontade do nosso Pai. Né? A obra redentora de Cristo, a obra que Cristo veio fazer para nos libertar através da cruz do Calvário, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, não estava em desarmonia, não estava distante da vontade do Pai, pelo contrário, estava em acordo. Né? A morte de Cristo não foi um trabalho, uma obra independente. A morte de Cristo foi algo que ocorreu em conjunto com a vontade do Pai, orquestrado pela Trindade, pelo Pai. Então a gente tem que lembrar disso. Então na cruz, a vontade do Pai e a vontade do Filho estavam em perfeita harmonia. Né? Jamais houve aí uma disputa ou alguém desacordo com o que o outro estava fazendo. Então, jamais devemos supor que o filho se ofereceu por fazer alguma coisa contra a vontade do pai. Não, não foi contra. Ou que o pai exigiu que ele... Não, você tem que fazer, filho. É obrigado. Não houve nenhuma exigência do pai. Né? Foi totalmente ordem. Isso é um pensamento muito bem colocado pelo escritor John Stott no seu livro A Mensagem, muito joia, lá na página, se você um dia puder ter esse livro, na página 20, né, editora ABU. Muito bem, agora vamos entrar nos versículos 6 a 9, leia comigo aqui, vai tratar bem do tema da epístola aqui, da carta de Paulo aos Gálatas. Preste atenção comigo, vou começar lendo aqui o versículo 6 e 7. Admiro de que vocês estavam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Bem, ele já demonstra logo no início da carta aqui qual era o grande objetivo dele. Havia um ensino contrário ao verdadeiro ensino. A gente pode até chamar aqui da verdadeira sã doutrina. Da sã doutrina. Havia algo no meio dos Gálatas, ali na Galácia, cidade de Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, havia uma manifestação de um ensino contrário. E ele está aqui dizendo, eu estou admirado que tão em breve, vocês acabaram de aprender, tão em breve vocês estão retornando deste evangelho, né? Saindo do evangelho que lhes foi pregado, né? Ou seja, Paulo está atônito, está pasmado diante daquilo que está acontecendo com aqueles cristãos. Ele não esperava a reação daqueles convertidos, né? Então, ele está usando uma palavra forte, né? Vocês estão, quando ele diz aqui, vocês estão abandonando, estão removendo, né? Estão transferindo, estão desertando. Mesma palavra para o exército, para desertar, no original grego aqui, que é usado. Então, a palavra é muito forte aqui usado. E quando Paulo usa aqui a palavra outro, quando você vê aqui, vocês estão deixando, né, abandonando a graça para seguir outro evangelho. E isso é importante explicar, muito importante. Quando ele usa a palavra outro aqui, evangelho, no grego tem esse sentido, ele não quer dizer que exista um outro evangelho, ou seja, você tem esse evangelho, você tem esse, escolha qual evangelho você quer seguir. Não, mas que este evangelho era diferente do que eu preguei. Esse outro evangelho não era um outro de opção, era um outro diferente, totalmente contrário, totalmente deformado. É isso que ele está dizendo. É outra espécie em qualidade, ele é falso. É isso que ele quer dizer. Vocês estão saindo do verdadeiro para ir para o falso evangelho? O que o apóstolo Paulo está dizendo. Então os gálatas estavam voltando para um jugo de escravo da lei novamente. Eles foram ensinados sobre a graça, agora estavam deixando a graça para ir novamente ser escravo da lei. Então era um evangelho realmente de obras, de prática. Quando ele diz aqui no versículo... Deixa eu ver aqui. Está vendo? Olha o verso 7.
que na realidade não é o evangelho. Ele já diz isso aqui para nós. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando. Quando ele fala de alguns, certamente Paulo estava se referindo a um grupo de judaizantes. Judeus, né? Judeus que estavam tentando influenciar aqueles outros judeus que haviam se convertido para voltarem à prática da lei. Esse era o objetivo. Estavam lutando contra o puro evangelho, tentando voltar à prática da lei. Então, Paulo está lutando contra isso. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 13, 14, 15, você vai conseguir enxergar um pouco essas pessoas ali dentro também, né? Com outros ensinos, tentando misturar a fé com a prática da lei. Esse é o grande assunto, né? Então, Paulo, quando ele ensinou para eles, ele não poderia tolerar que o evangelho que ele recebeu de Cristo fosse adulterado, fosse modificado, se transformasse realmente num falso evangelho, transformando o ensino da graça de Deus em Cristo Jesus totalmente alterado, né, totalmente modificado. Ele não podia tolerar. Então, o objetivo então desses falsos mestres, ou seja, os judaizantes, era perturbar, quando ele diz aqui, né, olha, o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Estão querendo perturbar, trazer confusão, trazer uma transformação, uma mudança, perturbando todo mundo, agitando, criando um desequilíbrio no ensino que o apóstolo Paulo está querendo trazer para aqueles irmãos. E tinha trazido já através da sua primeira viagem, né, missionária. Então, ele estava já querendo modificar, estavam querendo perturbar e modificar totalmente, né? Só para a gente dar uma ênfase aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que os judaizantes estão querendo acrescentar a fé, acrescentar obras à fé para a salvação. E Paulo não podia admitir isso, realmente não dá para admitir. Agora, olha o verso 9. Como já disse, desculpa, vou ler o verso 8 primeiro, tá bom? Olha o verso 8, depois o 9. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Que palavra dura o apóstolo Paulo usa aqui. Tem outras versões que ele diz que seja considerado anátema, né? Que é a mesma expressão para amaldiçoado, né? Então, quando Paulo fala que nós, mas ainda que nós, ou um anjo, quando está falando de nós, certamente ele está incluindo ele e aqueles que faziam parte da equipe dele de viagem missionária, que nós vimos aqui de viagem que ele fez, e que os Gálatas conheciam. Provavelmente Barnabé, por exemplo. Barnabé foi na primeira viagem com o apóstolo Paulo. Então, provavelmente ele estava querendo mencionar Barnabé, uma das pessoas que tinham participado com ele na viagem. Então ele falou, nem que for eu pregar, quem veio comigo, pregar um evangelho diferente daquele que eu estou anunciando, que eu anunciei para você, até que viesse um anjo aqui. Imaginou descer um anjo dos céus e falar, eu estou pregando. Se é outro evangelho, seja considerado anátema. Anátema, qualquer coisa que for acrescentado. E anátema é amaldiçoado, não merece ser ouvido, não merece ser atendido. Então, se tem algo que eu e você temos que ficar firmes, é com a doutrina de salvação. É com o assunto de salvação. Você sabe, tem muitas coisas na Bíblia que às vezes a gente, pensa de um jeito, pensa de outro, que a gente pode até, tudo bem, olha, você pensa diferente de mim. Mas na questão da salvação, não pode haver, a gente não pode aceitar qualquer outro tipo de ensino. Cristo é o único que pode salvar a humanidade. E o homem não precisa mais nada além de Cristo. É isso que Paulo quer ensinar aos Gálatas e ensinar para todos nós, né? Então, Paulo deseja que os falsos mestres sejam colocados sob o banimento de Deus e do seu povo. Nisso está implícito que as igrejas da Galácia, e a gente pode incluir aqui as nossas igrejas também, certamente não iriam permitir pessoas que ensinem o falso evangelho, que possam se utilizar de púlpitos e ensinar. Nós que somos responsáveis pelo ensino, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem que ensina, sobre o que ensina, para que o evangelho não seja modificado. Não dê atenção ao falso mestre.
Então essa pessoa que prega outro evangelho, né, pode estar dentro da igreja. E como a gente percebe, não só na carta aos Gálatas, mas em várias outras cartas, que os falsos mestres estavam dentro do grupo, junto com eles. Então isso é uma coisa interessante. Às vezes você pensa, quando eu falo de falso mestre, você vai pensar em alguém lá fora, alguém de outra denominação, outra igreja, né? Uma igreja muito diferente da nossa. Não estou dizendo isso. Aliás, o apóstolo Paulo exorta muito sobre falso mestre. Fora também, inimigos de fora, fala. Mas ele exorta muito para os dentro da igreja. Por quê? Porque é assim que começa, com sutilidade, e de repente começa a introduzir o falso ensino, e quando se percebe, ele está sendo ensinado bem dos nossos púlpitos. A gente não pode permitir isso. Temos que tomar cuidado. Né? Tomar cuidado, quem são os nossos líderes, avaliar seus ensinos, avaliar o que eles dizem, porque nós não podemos aceitar o falso ensino em hipótese alguma. Certo? Muito bem, vamos continuar aqui. Muito bem, agora do versículo 10 do capítulo 1 até o versículo 21 do capítulo 2, é um assunto que o apóstolo vai tratar aqui, porque é um dos objetivos dele, é defender o apostolado dele. Né? Ele faz uma defesa do apostolado aqui, né? Que foi atacado pelos Gálatas, então ele defende. Então, a partir do versículo 10, nós vamos até o versículo 21 do capítulo 2, mas vamos fazer por bloco, né? Do versículo 10 ao 17, ele mostra que a sua chamada foi independente dos outros apóstolos. Porque quando você fala de apóstolo, está falando dos 12. Então, ele está explicando aqui como que foi o chamado dele, tá certo? Então, a fonte do evangelho de Paulo é o próprio Deus aqui. Olha o versículo 10 ao 12, acompanha comigo aqui. Verso 10, 11 e 12. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Olha o verso 11 e o verso 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Que autoridade o apóstolo Paulo está dizendo isso. Então, está dizendo que a fonte do evangelho dele, a fonte do ensino dele é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Né? Paulo faz uso de duas perguntas retóricas. Né? Qual é a pergunta retórica? É aquela pergunta que tem uma resposta óbvia. Né? Quando ele diz aqui no versículo 10, né? Acaso eu procuro a aprovação dos homens ou de Deus? É lógico que é de Deus. Ou estou tentando agradar homens? Lógico que não. Então ele já está dizendo que aquilo que ele está fazendo não tem nada a ver com a influência de homens. Né? No verso 11 e 12, nesses versículos, Paulo declara que o evangelho pregado por ele veio diretamente de Deus. E ele usa três fatos importantes aqui. O evangelho anunciado não é segundo o homem. Não concerne a práticas humanas nem participação humana. No sentido que não foi o homem que idealizou esse tipo de evangelho. O homem, na mentalidade do homem até os dias de hoje, é muito mais fácil eu falar sobre méritos humanos. Eu faço e Deus me dá porque eu mereço. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, deixei. O evangelho dado por Deus não tem nenhuma participação humana, nem idealização humana. Mas o outro fato importante é que ele diz que ele não aprendeu de homens, não vem da ideia e nem aprendeu de homens. Paulo não recebeu de qualquer pessoa, não aprendeu de homens, não leu em livros, não é de filósofos. Aliás, naquela época, a filosofia era muito boa, muito forte, não aprendeu de filosofia nenhuma, não leu nenhum livro sobre aquele assunto. Né? E ele ainda diz, mas aprendi mediante revelação de Cristo. Foi através de revelação. Né? Revelação. O evangelho que ele pregava, ele foi dado por revelação especial. Então, vamos falar um pouquinho aqui da palavra revelação. Revelação é aquilo que é dado por Deus de uma forma que o homem não poderia receber de outra. Ou seja, o homem só sabe sobre aquele assunto se Deus o revelar. Não? Você pode, por exemplo, hoje estudar a Bíblia. Você vai aprender muita coisa de Deus na Bíblia. Tudo que a gente precisa saber de Deus está na Bíblia, está tudo revelado já. Agora, quando os escritores escreveram, alguns, Deus revelou algumas coisas que eles não sabiam. Por exemplo, o caso de Paulo aqui, que ele está falando desse evangelho.
que ele está dizendo aqui. Então o evangelho que ele pregava lhe foi dado por revelação especial, como eu disse, e sua educação anterior jamais poderia tê-lo conduzido. Lembra que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que nós dissemos? Não foi ali. Então a revelação e a influência divina direta de Deus ao homem, que comunica a verdade que Deus quer ao homem. Isso é uma revelação. E que o homem não poderia saber de outra forma, se Deus não revelasse, certo? Então, primeiro que ele trata aqui é sobre o evangelho que ele recebeu. Depois, nos versículos 13 e 14, Paulo fala de quem ele era antes da conversão. É muito interessante, você já deve ter lido sobre isso, né? Olha o verso 13 ao verso 14. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Né? Quando lhe agradou. Ele está falando aqui sobre a vida dele, quem ele era antes de conhecer a graça de nosso Senhor. Né? Paulo faz aqui o seu procedimento no passado no judaísmo, que do judaísmo ele era um dos melhores, é o que ele está querendo dizer aqui. Né? O seu procedimento era um padrão de vida, ele tinha um padrão de vida no mundo judaico, o comportamento dele era um padrão para outras pessoas. Né? Os Gálatas ouviram do passado de Paulo através do próprio ou de algum outro irmão, ou de alguém, né? Ou quem sabe até dos judaizantes a respeito de Paulo. Então, 3 palavras que indicam aqui as atividades de Saulo antes. Primeiro, sobremaneira. Além das medidas excessivamente, né? Esta palavra chama a atenção para o tremendo entusiasmo que o apóstolo Paulo levou a efeito de seu propósito selvagem de destruir a igreja. Né? Quando ele usa aqui, sobremaneira, a palavra aqui no versículo 13, vocês ouviram qual é o meu procedimento no judaísmo que perseguia com violência. Sobremaneira, com violência. Ele não era fraco, não. Depois ele diz aqui, no judaísmo eu superava, eu era melhor, me avantajava, prosperava, avançava adiante. Né? Saulo estava diante dos seus contemporâneos, né? Dentro do judaísmo. E depois ele continua aqui outra palavra, né? E era extremamente zeloso, a palavra extremamente. Zeloso já é uma palavra top, né? Alguém que é zeloso. Está dizendo que eu sou extremamente zeloso. Transbordante, superabundante. Não conseguiu me pegar em algum erro dentro do judaísmo. É isso que ele está dizendo aqui. Quem era Paulo, né? Paulo era realmente um fã das tradições judaicas. E ele cumpria cada uma delas, né? Então essa era a vida do apóstolo Paulo. Vamos continuar aqui do 15 ao 17. Eu tenho mais alguns minutos aqui. 15 ao 17, acompanhe comigo. Paulo agora no dia da sua conversão. 15 ao 17. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Vou ler de novo o verso 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aqui também tem alguns pontos importantes aqui para a gente ver. Paulo deixa claro para todos nós, através do versículo 15, que mesmo sendo o que era dentro do judaísmo, quem ele era, Deus já o havia separado para o evangelho antes de nascer, ou seja, ele entende os planos divinos, né? É isso que ele está dizendo. Deus já sabia que ia usá-lo. Né? E me chamou pela graça. Aqui, de novo, está envolvido o fator principal que ele quer anunciar nessa carta, explicar a graça divina. Né? Ou seja, aqui estava envolvendo a graça de Deus, da salvação operada, né?
feita sem um novo nascimento, essa graça maravilhosa que estava sobre a vida dele. E no versículo 16 ele fala que essa graça, olha só como ele diz aqui no final do versículo 15 e o início do 16, e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar seu Filho a mim. Então, revelar em mim, né? Desculpa, revelar em mim. Então, mais uma vez, Paulo está enfatizando aqui que a salvação que ele teve não tem nenhuma participação humana, né? O conhecimento de Cristo foi tudo por uma revelação que o próprio Cristo fez para ele. O objetivo da revelação não foi só para a sua salvação, mas também para o seu ministério, sua vida. Ele foi separado, ou seja, ele creu em Jesus como Salvador através de uma mensagem revelada a ele a respeito de Cristo e também já comissionado ele para o seu exercício do seu ministério, de ser o pregador entre os gentios, né? Que a gente vai ver. E ele fala aqui no final do versículo 16, final do versículo, não consultei pessoa alguma. Uma outra versão fala que ele não consultou carne ou sangue. Então, ou seja, homens. Paulo não consultou nenhum ser humano sobre esse assunto. E o verso 17, mas tampouco subi a Jerusalém para ver o que os apóstolos diziam, ou o que os apóstolos, né, os que já eram apóstolos de mim, mas de imediato eu fui para Macedônia e depois para Damasco. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que ele não consultou homens. Não consultou nem em Damasco e nem subiu em Jerusalém para consultar os apóstolos. Nada. Logicamente, Paulo sabia que Jerusalém era o centro eclesiástico, que todo o movimento dos seguidores de Cristo começaram lá em Jerusalém. Paulo sabia disso. Sabia que as maiores autoridades no mundo dos seguidores de Cristo, do cristianismo, dos cristãos, estavam lá em Jerusalém. Mas ele poderia até receber alguma ajuda, mas ele preferiu ir para a Arábia. Podemos concluir que, presta atenção nisso, que o seu propósito não era consultar homens, era consultar Deus. Então ele queria se retirar para ouvir Deus. É isso que ele quis. Alguns afirmam que foi lá que ele recebeu visões e revelações de Deus. Pode até ser, né, sobre, por exemplo, alguns fatos que estão escritos, inclusive aqui em Gálatas. Mas o que ele foi lá, tudo que aconteceu lá, ninguém sabe, não há muitos escritos claros sobre isso, porém, com certeza, Paulo foi para ter realmente alguma conversa muito de perto com o seu Senhor. Bem, nós vamos parar aqui, né? Nós vamos continuar na semana que vem falando ainda sobre a defesa de Paulo do seu apostolado, e eu espero que você continue aqui com a gente, porque nós vamos entrar num assunto fantástico na semana que vem, se Deus assim nos permitir, no capítulo 2 ainda, né? Falando sobre o relacionamento ainda do apostolado dele, também dele com Pedro. São coisas maravilhosas e eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Aliás, vou repetir o que eu disse no início da minha aula passada. A carta de Gálatas é muito importante para os nossos dias de hoje. Então aproveite cada aula dela, tá bom? Vamos orar para agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui de estudo da Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos e continue, Senhor, nos abençoando, nos ajudando, Deus, a aprender cada vez mais da Sua Palavra. Obrigado por tudo e nos abençoe no restante dessa semana. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau. Deus abençoe cada um. Um beijo no coração de todos.